Opa, tudo bem? Aqui é o professor Adriano Ferrari, professor e terapeuta, e hoje estamos aqui para falar um pouquinho sobre linguagem corporal, que é muito importante que você entenda sobre linguagem corporal. Adriano, o que é linguagem corporal? Linguagem corporal é a forma com que o nosso corpo se expressa, né? Através das dores, da forma como a gente está posicionado, está falando, está mexendo os olhos, a forma como a nossa estrutura facial está se movimentando também, ela indica alguma coisa de bom ou de ruim do nosso corpo, tá? Então é simples. A linguagem corporal é um método em que o corpo ele fala através dos movimentos, tá? E estímulos que ele tem e que ele dá saindo do seu inconsciente e do seu consciente, tá? Por que do inconsciente? Porque o inconsciente também ele ajuda muito nessa questão de movimentação corporal sem que a gente perceba, tá? Nós temos uma coisa importante antes de falar mais da linguagem corporal é que o nosso corpo, na verdade, segundo até os estudiosos, e hoje uma das maiores estudiosas de linguagem corporal aqui no Brasil, chamada Cristina Caro, compre o livro dela, A Linguagem do Corpo, vocês vão aprender muito sobre a linguagem corporal também. Dizem que o nosso corpo é a tela da nossa mente. Então, o que acontece? Toda vez que nós estamos pensando, sentindo alguma coisa dentro de nós, nosso corpo vai se manifestar através do sistema nervoso central e periférico. O sistema nervoso central é aquele que passa na coluna e o periférico é o que vai para os braços e para a perna, certo? E pegando toda a movimentação, né? Toda a movimentação do nosso corpo, todas as particularidades do nosso corpo. Então, quando a gente está num estado positivo ou negativo, o nosso corpo vai falar, o nosso corpo vai se expressar, o nosso corpo vai dizer. Então, uma pessoa treinada em linguagem corporal, isso é muito utilizado hoje nas entrevistas de emprego, porque aí a pessoa que está entrevistando geralmente é um psicólogo, uma pessoa do RH, ela, além da palavra da pessoa, da voz, ela está vendo a congruência entre o que a pessoa está falando e o corpo dela está dizendo. Então, se ela quer saber se a pessoa está mentindo ou está falando a verdade, ela vai ver uma determinada questão na vida dela, questão corporal ligada ao que ela está falando. Então, por exemplo, se a pessoa fala assim, você já trabalhou e vamos supor que a pessoa quer entrar numa empresa em que ela vai ser administradora, certo? Então a pessoa vai perguntar assim, você tem experiência em administração? Tá, tô vendo aqui que você tem, mas qual que é a experiência que você tem? Você sabe sobre determinado assunto? Se a pessoa que estiver ali analisando e a pessoa que vai responder, ela vai perceber como que a pessoa vai olhar. Por exemplo, se a pessoa olhar para o lado direito para cima e os ombros derem uma enrijecida, significa que ela não tem essa experiência que a pessoa está pedindo. Então, se ela falar, não, eu tenho, e levemente enrijecer o corpo, se fechar ou fechar aqui o ombro, o que significa? Significa que ela não tem totalmente conhecimento daquilo. Então, o empregador ou o avaliador ali, ele vai olhar aquilo e vai dizer assim, peraí, essa pessoa está mentindo para mim. Então, ele vai começar a fazer perguntas para saber se a pessoa tem ou não a capacidade que ele está precisando para o trabalho. Então, é muito importante. Então, a linguagem corporal, a programação neurolinguística, é de onde vem a linguagem corporal também, porque a programação neurolinguística é uma forma que a gente programa a nossa mente para trabalhar o nosso corpo e os nossos sentimentos de uma forma positiva ou para identificar as formas negativas e mudar isso, certo? Então, através dessa avaliação, a gente consegue ajudar a pessoa. Por exemplo, eu na minha área terapêutica, às vezes quando a pessoa não consegue me falar alguma coisa, que eu preciso que ela fale, ela não tem condições de trazer informação, eu vou lá pela linguagem corporal, porque cada parte do nosso corpo está conectado com um sentimento e um pensamento que a gente tem, que a gente está manifestando. Então, se eu tenho uma raiva, certo? Eu vou ter um sentimento negativo que vai me deixar, provavelmente com os meus ombros duros, rígidos, provavelmente eu vou ter uma leve queimação no estômago, provavelmente eu vou ter uma leve queimação,
uma pequena dor, às vezes acontece no fígado. Eu vou estar com os olhos, meus olhos podem estar me mostrando isso através de uma vermelhidão, e aí vai, tá? Em estados bem profundos. Então, se eu consigo pegar isso pela linguagem corporal, eu tenho um diagnóstico mais preciso para ajudar a pessoa. Se a pessoa senta na minha frente e fala assim, vamos supor, uma pessoa que esteja com uma dor no ombro, nem ela sabe que ela está com aquela dor no ombro, ela não percebeu. Então ela chegou, pô, Adriano, eu tô com muitas dores aqui no ombro, no pescoço, mas aí eu começo a fazer a bateria de perguntas para que eu possa trazer, né, o diagnóstico dela, saber o porquê que ela está com aquilo. Então eu começo a perguntar, olha, fulano, você fez algum exercício físico? Primeiro a gente vai do físico, depois para o emocional, porque a gente vai tirando. Eu treino, mas tá tudo certinho. Segundo ela, tá tudo certinho, beleza. Você caiu, bateu, dormiu de mau jeito? Eu tenho dormido mais ou menos, né? Assim, mas a resposta da pessoa é mais... Não sei se é disso. Aí depois que eu faço todas essas perguntas físicas, né? Do físico da pessoa, aí eu vou pro emocional. Aí eu começo a perguntar o que é que está te causando um determinado sobrecarga na sua vida. Você está carregando algum sentimento, você tem alguma carga que você está carregando na sua vida pessoal, no seu trabalho ou na sua casa. Então eu vou começando porque isso está ligado com carga. E aí quando eu pego o pescoço, está ligado com o quê? Está ligado com o futuro, está ligado de não conseguir enxergar ao redor, porque o que o pescoço faz, né? Ele te dá a condição de você enxergar 360 graus, vamos dizer assim, pelo menos 180. Então, quando você não quer enxergar o outro lado da face das coisas, você começa a ter problema no pescoço, torcicolo. E o pescoço também está muito ligado com o futuro. Se você tem problema com o futuro, você está inseguro o que vai acontecer, você não consegue ter o pescoço mais solto. O pescoço começa a ficar rígido, porque você tem medo de enxergar o que pode te acontecer. Por exemplo, estamos passando agora por um processo complicado no planeta. Está tendo a tal da guerra lá na Ucrânia, Rússia e Ucrânia. Então tem muita gente que já se deixa levar pela guerra de lá e já começa a se enrijecer, ficar duro, o pescoço endurece. Mas como é que vai ser meu futuro se tiver uma terceira guerra mundial? Então já começa a criar energias de pensamento que vão bloquear o muscular da pessoa, né? E no caso extremo, a pessoa pode ter um problema, né, mais sério, até de órgão interno, ligado, por exemplo, ao o rim, que é medo, né, terror, e o fígado, que é raiva. Então os dois aí, né, e por exemplo, na medicina chinesa, o elemento água, que são os rins, tá? É a mãe da madeira, que é o fígado. Então, se o rim está fraco, não alimenta a madeira começa a ficar nervosa, começa a sair do equilíbrio. Aí a pessoa fica mais nervosa. Por isso que a pessoa fica mais nervosa, fica mais com raiva, entendeu? Então é isso, nós temos que entender como que funcionam os mecanismos. Então a linguagem corporal te ajuda. Ela vai te ajudar sempre, tá? Eu tenho cursos de linguagem corporal, futuramente eu vou estar passando para vocês, para que vocês possam aprender mais. Mas o interessante Adriano, como é que eu posso usar a linguagem corporal no dia a dia? Depende do que você quer. Por exemplo, eu uso hoje mais para terapia. Mas eu poderia usar, por exemplo, se eu fosse uma pessoa de negócios, né? Se eu fosse trabalhar numa área de vendas, para eu saber, por exemplo, como que o meu cliente está se portando diante das perguntas e diante do que eu tenho apresentado para ele. Vamos supor que eu trabalho com vendas de imóveis. Então a pessoa sentou na minha frente, o que vai acontecer? Eu vou avaliar o que ela está sentindo. Então, primeira coisa eu vou ver. A pessoa sentou, cruzou o braço, ela está meio que insegura e fechada do que ela pretende falar para mim, certo? Ela não está muito segura se ela quer ali aquele negócio, ela está só pesquisando. Então você já sabe que ela está pesquisando, você já não vai entrar com tudo ali naquela pessoa, você vai preparar o terreno. Se a pessoa começa a falar com você e começa a dispersar o olhar dela para um lado, para o outro, fala, mas olha para baixo, olha para cima, significa que ela não está se interessando por aquilo que você está falando para ela. Então ali você já começa a falar para a pessoa, eu não estou conseguindo passar o que ela quer.
Então você vai descobrir já se a pessoa é ou não uma pessoa que está se interessando pelo que você está vendendo para ela, se é realmente aquilo que ela quer. Às vezes ela está só especulando mesmo, então não é que você vai perder tempo, mas você vai tentar ali plantar uma semente que, se de repente ela viu outros apartamentos lá, outros prédios, e não gostou e vai voltar, ela vai voltar em você porque você deu uma atenção melhor para ela. Então é isso, né? Alguma coisa caiu aqui, mas tudo bem. Vídeo é assim mesmo. Então é isso, você vai começar a trabalhar. Então veja como é importante você saber. Por quê? Pelos sinais que a pessoa está te dando, você consegue. E lógico, você tem que ter uma técnica de venda. Você consegue de alguma forma ir moldando a pessoa, né? Então, a primeira coisa que você tem que entender é que, através das posturas da pessoa, e aí tem que ter um treinamento e você tem que aprender sobre essas posturas, a pessoa vai te passando. Então, básico, quando a pessoa cruza o braço, é que ela está fechada, ela está interessada, mas ela não quer se abrir muito, nesse caso de uma venda, tá? Se ela, por exemplo, se distancia muito de você quando ela está falando, significa que ela é uma pessoa visual, tá? Que ela ela precisa que você fale mais do lado visual dela. Então, uma pessoa treinada nisso já percebeu que a pessoa está muito longe quando está conversando com você, que você vai começar a falar. Como é que eu falaria com uma pessoa visual? Porque a gente tem os sentidos visual, auditivo, sinestésico, são que a gente mais usa. O olfativo é muito pouco, tá? É mais para quem realmente mexe com a alimentação. Mas no caso de vendas, o visual, o auditivo e o sinestésico, eles são importantes para que você possa entender como que a pessoa é. Então, se ela tem um canal dela, todos nós temos um canal mais expressivo, ela vai mostrar isso para você. Uma pessoa que é auditiva, o que ela precisa? Escutar. Então, você não pode falar rápido, por exemplo. Uma pessoa auditiva, você tem que falar com ela mais lento e ela vai se aproximar para te ouvir. Uma pessoa sinestésica também, ela precisa que você fale lentamente e, se possível, trazer a tangibilidade do que você está falando para ela para o corpo, né? E eu vou explicar daqui a pouco como funciona isso. O visual, ele é mais ansioso, então ele interpreta muito pelas imagens. Então, ele pode perceber, a pessoa que fala mais rápido, ela é uma pessoa visual. A pessoa que fala lento é uma pessoa auditiva para sinestésica, e aí vai. Então, você está lá conversando com o cliente, aí o cliente começa, então, eu quero saber como é que funciona. Você já viu que o cara é visual, se distancia, então você vai começar a trabalhar com ele como? Com imagens. Vamos supor que esse cliente chama João ou Joana, tá? Só um exemplo. Joana, é o seguinte, olha só, eu tenho aqui neste apartamento uma paisagem belíssima, que quando você abrir, nesse lado aqui ímpar, se você comprar o ímpar, olha a paisagem que você vai ter. Você vai estar vendo aquelas árvores, tá? Se não tem, você vai arrumar algo importante visualmente para ela, tá? E aí você vai começando a moldar o cliente. Você vai começando a entender o cliente. Você vai falando na linguagem do cliente, certo? E se tiver um marido que é sinestésico e uma mulher que é visual, que é o meu caso, eu sou mais sinestésico, a minha esposa é mais visual. Você tem que falar nas duas linguagens. Quando você estiver falando com ela, você vai falar visualmente. Quando você estiver falando com ela, você vai falar sinestesicamente. Então você vai trazer essa pessoa para o lado visual. Só que você tem que ter não é assim, você tem que ter um tato, você tem que estar prestando atenção, tá? E a pessoa que tem isso, pode ser que a pessoa não compre, mas para você falar ali na linguagem dela, não compre naquele momento, na linguagem dela, e ela se sentir interagindo com você, provavelmente, se ela não achar nada, ela vai vir te procurar e ela vai, com certeza, comprar de você, porque você interagiu com ela, entendeu? Uma pessoa visual, ela tende a falar mais rápido e ela processa mais rápido as informações. Então, você pode falar um pouquinho mais rápido que uma pessoa visual. Agora, uma pessoa sinestésica, a primeira coisa que você faz, pega, por exemplo, no caso aí da venda de imóveis, pega o material, dá na mão dela, e quando você estiver mostrando, você fala para ela, tá vendo? Faz ela apertar, sentir, ela precisa sentir, entendeu? Aí, como é que eu mostraria a questão da paisagem de uma pessoa sinestésica?
eu já mostrava, se eu tivesse essa paisagem no meu prédio, no prédio que eu estou vendendo, eu falava, olha, tá vendo aquela paisagem? Imagina você lá embaixo, né? Um dia que você puder. Imagina você olhando para essa paisagem, sentindo, sinestésico, sentindo a brisa da árvore ali, do vento que vem da árvore. Faz uma transposição mental ali, todo dia você podendo acordar e ver isso e se interagir com essa mata. Você está fazendo a pessoa interagir com essa mata. Mas e o auditivo, Adriano, como é que eu faria isso? Da mesma forma, só que auditiva com auditivo. Pensou você ali, ó, sentindo, ouvindo, perdão, agora é auditivo, né? Ouvindo os pássaros cantando ali embaixo daquela árvore. Você imagina você abrir aqui a janela e já escutar um bem-te-vi, um pássaro cantando, né? Ouvir o ventinho, né? O barulho do vento no seu ouvido aqui, que vai te dar um relaxamento. Então, você já vai, mas isso vai fazendo com que a pessoa vai entrando na sua sintonia, mas isso tem que ser natural. Tem gente que faz forçado, isso é o erro. Então, para ser natural, o que você tem que fazer? Treinar. Eu trabalhei uma vez em venda de imóveis, eu ficava treinando. Então, eu ficava observando quando os outros atendiam e eu ficava treinando. Por que eu fui trabalhar? Assim, claro, um pouco de necessidade. Na época eu tive uma necessidade de trabalhar com isso. E eu também queria dar cursos e palestras, então eu precisava sentir como que é uma área de vendas. E eu fui vender de tudo. Eu vendi gráfica, eu vendi carro, eu vendi imóveis. O que eu vendi mais? Eu vendi mais alguma coisa que eu não tô... Perfume, entendeu? Tudo para entender, tudo coisa difícil de vender, que é difícil para você poder aprender. Cheguei a vender um carro na época que eu trabalhei lá, mas não era a minha área não é vendas, minha área é ensinar como vender, mas eu preciso, porque eu sou palestrante, eu sou um professor de programação neurolinguística, tá? E por que eu não vendia? Porque assim, eu estava mais preocupado em entender como funcionavam as pessoas do que vender. Então a minha meta ali, como eu trabalhava com terapia de dia, né? Mais para noite, de dia eu trabalhava nessa área de venda, que era meio período, eu estava mais preocupado em entender como funcionava a cabeça das pessoas e ficava vendo como os outros vendedores vendiam para eu entender as técnicas, porque eu queria dar curso, eu queria dar palestra, né, naquela época, né, isso já faz uns 10 anos mais ou menos, e aí eu acabei desenvolvendo isso, tá? Então, olha a importância, estou te falando nessa parte de vendas, né, que muita gente usa. E se você usar isso na parte de terapia, como eu uso? Como eu te falei, a pessoa chegou no meu consultório e aí eu preciso tirar dela uma informação e ela não consegue me passar porque ela tem dificuldade de entender, né? De entender não, mas de se aprofundar e saber o que está acontecendo com ela. O que você faz? Você vai pelo lado fisiológico, né? Batata, quase 95% das pessoas que eu pego com os problemas fisiológicos, elas estão ligadas com emocionais, e se a pessoa não arruma o emocional, o fisiológico não arruma. Não tem jeito, tá? Então, isso é uma forma de você ajudar uma pessoa. Mas, Adriano, onde eu posso usar também a linguagem corporal? Você pode usar no dia a dia também para ajudar as pessoas, né? As pessoas a se melhorarem, as pessoas a terem melhor conhecimento de si mesma, né? Então, se você é um palestrante, você vai ajudar a pessoa, você vai ajudar as pessoas falando sobre isso. Se você tem na sua casa uma pessoa que está com uma depressão, você pode ajudar essa pessoa a sair da depressão. O que é a depressão? A depressão é muito amplo falar, tá, gente? Pela medicina chinesa tem uma visão, pela medicina alopata tem outra, mas existe uma questão, né? Tanto espiritual como mental. A depressão ela começa a surgir, e você vai perceber isso sempre quando nós começamos a entrar numa linha de autonegação, de não se gostar, de não gostar do que está acontecendo com a gente, de não aceitar alguma informação. Toda vez que você sofre, tem dores na sua vida, é porque você não está aceitando alguma coisa. Quando isso se torna uma coisa frequente que você não consegue lidar e não consegue mudar, você começa a querer se afastar daquilo, e a forma de você se afastar daquilo
é você entrar num vazio, é você entrar num buraco, é você entrar numa escuridão. Daí vem a depressão, quer dizer, eu tiro a minha pressão normal e fico abaixo do que eu deveria ser. Então, por que a pessoa sente muito sono? Por que a pessoa fica presa no escuro, no quarto, não quer levantar da cama? Porque ela sai, ela se afasta dela mesma, porque ela não quer lidar com aquela questão. Então, a depressão, ela parte desse princípio. E aí você que é um programador neurolinguístico, um cara que trabalha, uma pessoa, uma mulher, um homem que trabalha com linguagem corporal, você já entendeu o que está acontecendo com ela. O que você vai fazer? Você vai trazer essa pessoa e vai mostrar que ela pode ver outro lado. É um dos trabalhos, olha como você pode ajudar. Eu preciso ser um terapeuta para isso? Não, eu preciso ser um programador neurolinguístico, talvez, que não deixa de ser um terapeuta, uma pessoa que trabalha com linguagem corporal. Então, em breve, eu estarei ministrando um curso de linguagem corporal e aí ensinando as pessoas que queiram aprender sobre isso. Então, falamos um pouquinho de linguagem corporal hoje, o vídeo deu 20 minutos. Espero que você tenha gostado. Compartilhe, curta, passe para os seus amigos. Vamos fazer esse canal fluir mais ainda. E precisam de mim, faz uma pergunta aí que eu respondo para você, tá bom? Forte abraço e a gente se vê em breve.